Bom dia pessoal. A música está um pouquinho forte. Hoje começamos o dia com o grande Gilberto Gil e vamos falar um pouquinho sobre bom dia Pedrinho, bom dia. Obrigado por entrar nessa live de hoje. Temos um grande convidado especial, Márcio, bom dia. Lu, bom dia Lu, tudo bem? Muito obrigado pelas planilhas. A Lu vai estar aqui conosco na sexta-feira. E hoje começamos com Gil. Coloque o café no fogo, porque hoje a live nossa vai ser muito boa. A live nossa de hoje vai ser com o Márcio Lavenberg da Blue Numbers, um grande mestre do financeiro. Panelinha, bom dia. Pedrinho, tudo bem? Bom dia, Panela, tudo bom? E a gente vai começar um pouquinho sobre como o pessoal pediu alguns conselhos financeiros, né? Então eu decidi trazer o grande mestre que também dá grandes palestras sobre, inclusive no final de semana palestrou na Maestria Financeira com Conrado. E eu queria falar um pouco da parte de, antes de vocês começamos a nossa live com o Márcio, eu queria falar um pouco sobre aceitação, sobre como a gente está levando esse momento, como nós estamos levando esse momento, como nós estamos realmente vivendo esse momento de dificuldade, né? O outro dia, quando o Marcelo fez a live com a gente entendeu o que é realmente dificuldade, né? O que é realmente ter uma vida difícil. E vamos parar a musiquinha aqui. E aí, por que eu estou falando da dificuldade? Porque normalmente, bom dia Sérgio, Minas Gerais, entrando aí, bom dia, meu rosto também. Realmente a dificuldade que nós temos em aceitar as coisas, eu acho que está mais dentro de nós, que obviamente o cenário de fora ajuda, mas eu acho que uma coisa muito mais interna, muito mais profunda, de nós aceitarmos realmente a nossa dificuldade de aceitar o momento, de analisar o momento, de trazer esse momento para nós, de abraçar esse momento como uma coisa que está acontecendo realmente, aceitar a realidade e a partir dela tomar determinações assertivas. E por que eu estou falando isso também? Porque eu levei muito tempo em aceitar algumas coisas na minha vida como empresário. Eu levei muito tempo em entender que a curva de aprendizado às vezes é muito mais longa do que a gente pode trabalhar em uma parceria com alguém. Eu levei muito tempo também em entender como às vezes as empresas não têm esse tempo de espera que você precisa para você aprender uma coisa nova, para você realmente solidificar os pilares das empresas, né? Tanto da parte financeira, que eu sempre falo, financeiro, marketing, vendas e tecnologia. Estamos falando também da parte de processo. Então, sexta-feira vamos falar bastante de processo, mas hoje vamos falar bastante da parte financeira, que é uma coisa que me apaixona, mas eu não sou especialista em financeiro. Por isso que eu decidi trazer o Márcio aqui. Ele realmente, com a Blue Numbers, que é a empresa dele em São Paulo, realmente fez um diferencial enorme na nossa empresa. Hoje, nós, graças a Blue Numbers, entre outras coisas, entre outras mentorias e parcerias que a gente tem, graças a Blue Numbers, a gente está num momento de tranquilidade dentro da nossa empresa. Por isso que eu decidi ajudar vocês, ajudar todo mundo que precisar durante essa crise. É uma meta que eu coloquei para mim e para a nossa equipe, de poder ajudar as pessoas durante a crise, né? É um desafio realmente.
a passar essa crise da melhor forma possível e aceitar a realidade também da melhor forma possível e tentar realmente tomar as melhores determinações, tomar as determinações mais assertivas, seja elas tão duras como elas forem. Então, voltando ao assunto de aceitação, durante muito tempo eu me recusei por uma crença minha de que trazer pessoas que saibam mais para dentro da minha empresa ia custar muito caro, ia ser uma coisa que eu não podia fazer. E eu entendi, depois de começar com o Conrado e começar com outros mentores, de que você ser mentorado, a sua curva de aprendizado aumenta exponencialmente. Quando você tem uma consultoria de uma empresa que sabe do que está falando, primeiro, não é tão caro como parece. E segundo, realmente vale a pena você traçar, pular essa curva de aprendizado com pessoas que façam você aprender mais rápido e colocar a mão na massa mais rápido para melhorar os pilares da sua empresa. Dentro dos pilares, de novo, temos financeiro, que vamos falar disso hoje. Temos a parte de gestão, que eu gosto muito da parte de gestão, e temos a parte de marketing, vendas e tecnologia, eu adicionei tecnologia. E no meio estamos nós, né? No meio desse triângulo estamos nós. E cada um tem que avaliar e saber aonde você está parado, aonde você está, como sua empresa está. E para isso, de novo, eu tenho o grande prazer e o imenso prazer de trazer aqui para vocês um grande mentor meu, um grande conselheiro nosso de vários anos já, um grande amigo também. Então vou chamar o Márcio aqui para ver se podemos nos conectar bem. Aqui. E galera, assim que o Márcio entrar, eu peço para vocês compartilharem o aviãozinho da live com seus amigos. Os amigos de hotel, de pousada. Mandar coraçãozinho, que isso aí serve para que a nossa live seja mais vista. E a caixa de perguntas, por favor. Bom dia, Márcio. Bom dia, prazer. Prazer estar aqui com você. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Mais uma semana, né? Mais uma semana e um final de semana corrido, né, Márcio? Porque vocês palestraram online em maestria financeira e foi um sábado e um domingo de não parar, né? A gente acha que o pessoal acha que a gente está assim em casa e tal, mas nada disso, né? Estamos em casa, mas um atrás do outro, né, Márcio? E uma live atrás do outro, né, também, porque você hoje em dia é uma peça, é um diamante, né? Uma peça muito procurada nesses dias. A imagem está meio mais ou menos, mas eu vejo se você pode melhorar a parte da câmera, de repente está... Melhorou? Aí, melhorou bastante. Aí, agora sim. Acho que estava escuro, deixa eu acender um pouco mais aqui. Bom, eu acho que é o que você está falando, né, Herman? A gente, tá todo mundo em casa, vai ficar mais. Acabou de sair aí, aqui o governador de São Paulo acabou de dizer que ia até fim de abril, a quarentena pelo menos. Eu já imaginava, eu ainda acho que vai invadir maio. Então, o que a gente deve traçar agora, nesse momento, já na terceira semana para a quarta, é a gente começar a pensar no planejamento, começar a pensar o que fazer durante a quarentena e o pós, né? Não adianta ficar também parado esperando. Quase tudo tá um chiado da tua máquina. Acho que você tá com o microfone perto do mouse, alguma coisa assim. Tá chiando bastante. Agora melhorou. Melhorou bastante. Não, aí voltou. Acho que deve ser o microfone com o computador. Vou trocar de microfone. Pode ser, mas assim... Tá com chiado. Mas pode falar. O que eu estava dizendo é isso, a gente está em casa, está todo mundo em casa e ao mesmo tempo está todo mundo trabalhando, né? E trabalhando mais. Imagina que todo mundo esteja em casa, está trabalhando mais, não só com as coisas de casa, como do trabalho também. A gente não está perdendo tempo com deslocamento, não está perdendo tempo em levar a criança para a escola e buscar da escola, não está perdendo tempo com trânsito, não está perdendo tempo tanto de almoço, a gente está andando mais rápido. E por isso que é a sensação de trabalhar mais. Agora, o trabalhar mais tem que vir com foco, né? O quanto de foco a gente está colocando nesse momento no trabalho. Não adianta sair com a sensação de que estou trabalhando mais. Eu estou com um monte de amigos dizendo, nossa, estou trabalhando muito mais. Ok, está produzindo muito mais? Trabalhar todo mundo está. Agora, o quanto isso está levando
ao sucesso, quanto isso está te levando para passar, atravessar essa ponte para chegar do outro lado. O quanto isso te fez repensar o teu modelo de negócio. O quanto isso te fez calcular o que de fato você vende, quanto custa e por quanto você vende. Então, assim, o trabalhar mais não necessariamente é bom, tem que ser mais produtivo, né? E eu acho que é um pouco disso que a gente tá vivendo. Eu, como consultor, estou vivendo isso intensamente. É o que você falou. Ontem, sábado, foi um dia de treinamento. Então, finanças na veia. Aí eu fiquei 3h30 ou 4 falando. Sim. De conceitos aparentemente básicos para uma empresa, que é como montar um fluxo de caixa, como olhar um DRE, entender se o teu negócio, a tua operação surte efeito, dá resultado, te mantém vivo. Então, assim, são coisas que aparentemente são básicas, mas que pouca gente gosta de parar e não vou dizer perder tempo, é investir tempo nisso, né? Olhando números. A gente ontem fez um quiz e algumas pessoas traçaram algumas perguntas em relação à parte de marketing financeira e tal. E uma das perguntas que eu recebi, que eu sempre falo, né, do famoso índice de lucratividade, Márcio, que na hotelaria o índice de lucratividade é muito baixo, né, que nem restaurante, esse tipo de negócio. Não tem um índice de lucratividade que nem empresa de software ou empresa que não tem tanta operação e tanto consumo dentro das linhas da operação. E aí surgiu também, por que eu estou falando de índice de lucratividade? Porque a gente tem um inimigo comum dentro desse negócio chamado Booking.com, que é um inimigo e por um lado ajuda e por outro lado ele realmente tira tudo do nosso índice de lucratividade. E aí que está a pergunta, até onde você trabalhar, e aí que vai o análise que eu vou passar para você, até onde, porque eu falava com o pessoal e me falava, não, eu não quero trabalhar mais com a Booking. Aí falei, calma, não é que você não tem que trabalhar mais com a Booking, você pode reduzir o índice que a Booking tem dentro do share do teu negócio, do teu nicho. Por quê? Porque você precisa da Booking. A Booking seria, para que você tenha um efeito parecido, seria o iFood dos hotéis, correto? O iFood hoje em dia está fazendo fortuna, está levando uma grande porção do bolo. É isso que vinha acontecendo com a Booking também. A Booking, nas temporadas altas, eles faturam milhões com a gente. E a gente tem que entender que é uma necessidade básica ter a Booking dentro do nosso negócio. Agora, o que eu sempre falo para todas as pessoas onde a gente faz consultoria é até onde você tem que trabalhar com a Booking. Porque se você tem teu negócio 95% atrelado a Booking, você realmente está perdendo dinheiro. Agora, se você tem uma margem de share do negócio, tipo, nós temos 36% da Booking. 36% do nosso negócio é a Booking. Mas a gente colocou uma meta. Nesse ano agora vai ser difícil alcançar, porque tem a crise, mas a gente tinha uma meta de baixar para menos de 30% o share da Booking. Por quê? Porque com as listas, a hotelaria tem uma grande vantagem em relação a restaurante ou em relação a outros tipos de negócios de serviços, que a hotelaria, todos os hotéis têm sua própria lista. Só que muitas pessoas não sabem aonde a lista está, entende? Mas a lista está ali. Fisicamente está. Você consegue trazer essa lista para você e trabalhar essa lista para diminuir o margem de ingerência da Booking dentro da Booking e de outras OTAs, né? Eu falo para a Booking porque é a mais conhecida, mas tem Decolar, tem Expedia, tem TripAdvisor, tem todos os metasearch cobram comissão, todo mundo hoje em dia cobra comissão. Só que falando de lista, falando de recorrência e falando de índice de lucratividade, Márcio, hotelaria, dentro do que nós levamos como um bom índice de lucratividade, nós levamos para 25%, tendo 30%, 36% de ingerência dentro do mercado, nosso mercado, da rede nossa, com a Booking. Agora, imagina como o pessoal não entende esse conceito que
muita gente fala, não, Germano, eu trabalho com a Booking, tá tudo bem. A Booking me traz muito passageiro, eu tô ótimo, entendeu? É tipo, o meu restaurante trabalha só com iFood, só. Não tem público da rua, não tem upsell, não tem aumento de ticket médio, não tem nada disso, porque só trabalho com a Booking. Então, falar um pouquinho do conceito de índice de lucratividade, Márcio, para que o pessoal entenda como funciona realmente e profissionalmente o negócio da hotelaria. Eu sei que você tem vários clientes hotéis e pousadas também. Eu sei que vocês fizeram vários hotéis faturar quase em dobro, porque eu conheço os cases de sucesso seus. Eu não vou falar aqui em público, mas eu conheço esses cases de sucesso e eu sei que vocês buscaram alternativas de faturamento dentro do negócio para poder chegar a esse maior índice de lucratividade. Então, vamos falar um pouquinho de índice de lucratividade? Vamos. Na verdade, acho que esse conceito é importante, importantíssimo. E tem alguns pontos, Germano, que você está comentando. Assim, uma coisa importante é aumentar faturamento. E sim, a gente consegue, com algumas ações, alguns processos, melhorar e aumentar e dobrar faturamento, é verdade. Atrelado ao marketing, né? Então, o financeiro é um motor. Eu sempre digo, o financeiro é um motor que vai alimentar a área comercial, o marketing, para que direção deve se acelerar. Esse é um ponto. Mas eu diria que é o seguinte, alguns conceitos são básicos de finanças, importantíssimos de se conhecer. Quando a gente fala de índice de lucratividade, o que é isso? É o quanto de resultado, quanto de lucro a operação deu em cima de um faturamento. Então, é fato que o empresário fica de olho sempre na primeira linha do DRE, quanto faturou, quanto trouxe, dobrar vendas. Mas tem uma coisa que também é importante, é olhar custo. Não só olhar venda, se está batendo recorde, se está batendo planejado, se o Booking está trazendo clientes ou não, porque isso a gente fica de olho só na primeira linha, que é faturamento, e esquece de olhar o resto, e esquece de olhar o principal, que é o quanto vai sobrar no final da operação para botar no bolso dos sócios. A última linha, a famosa última linha. É isso aí, a última linha. Então, assim, a gente lá na Blue Numbers, números azuis, é exatamente isso. No relatório financeiro, o número azul é aquele número de resultado positivo que a gente olha, né? Isso para a gente é o ponto de busca sempre, né? Incansável. De qualquer maneira, quando a gente vai olhar, então, o quanto de lucratividade está gerando a operação, quanto de resultado sobre o faturamento, a gente não necessariamente precisa ficar aumentando o faturamento para ter mais resultado. A gente precisa ser disciplinado também nos custos. Então, a gente tem clientes que sim aumentaram muito o faturamento e aí vem o resultado, porque a gente chama isso de alavancagem. Eu aumento o faturamento, não mexo na despesa fixa, o resultado aparece numa proporção grande e maior do que o aumento de resultado, do que o aumento do faturamento, mas a gente também fica de olho bastante nesses custos. Quando a gente olha nos custos, é importante a gente conseguir separar quem é dessa área de hotéis, pousadas e resorts, enfim. É importante saber e conseguir separar o que são custos da operação, custos diretos da operação, das despesas operacionais, aquelas despesas fixas. Por que isso? Porque a gente vai atrelar uma série de custos baseado na hospedagem. Quanto mais hóspede eu tiver e faturar, por isso, mais imposto eu vou pagar. Isso é variável. Quanto mais hóspede eu tiver e veio pelo Booking, mais a taxa do Booking eu vou ter que pagar, ou da Expedia, ou de qualquer outro agente. Então, são variáveis. Quanto mais hóspede vier, por exemplo, e eu sirvo café da manhã, eu vou gastar com café da manhã, ou vou gastar com comissão de quem vendeu, ou vou gastar de... Então, existem aqueles custos atrelados à venda. Quanto mais eu vendo, mais faturo, mais me custa. Ponto. É importante a gente parar aqui e fazer uma primeira análise para a gente poder entender o seguinte. Se a gente faturou, independente se é R$100, R$1.000 ou 100 mil, tanto faz, ou 1 milhão, tanto faz o número, se a gente considerar o faturamento como 100%, e eu tiro o imposto, e eu tiro essas taxas desses agentes ou intermediários, eu tiro comissão, e eu tiro tudo que é variável, me sobra uma coisa chamada margem de contribuição. Cada hóspede que eu coloco, cada cama que eu alugo, né, me traz uma margem de contribuição. E é uma margem de contribuição que tem que ser suficientemente grande para cobrir despesa fixa, e pagando essa despesa fixa, me sobrar os 25% ou 30%, que é o que você falou de lucratividade. Então, Márcio, então quanto tem que sobrar de margem de contribuição? Depende muito do tamanho da despesa fixa de cada um.
Mas, por Claro. exemplo, se a gente está falando que 100% é o faturamento, independente em valores de quanto seja, tiro o imposto, tiro esses custos variáveis todos, vamos dizer que me sobra 50% de margem de contribuição. Margem de Certo. contribuição para cobrir despesa fixa. Se eu quero, na última linha, que é a tua lucratividade, que me sobre 25, se 50 era a margem de contribuição e tem que cobrir despesa fixa para ainda sobrar 25%, a despesa fixa é no máximo 25% também, né? Então, esse é o jogo Certo. que se faz. Quanto mais booking eu coloco para dentro, pode ser que seja legal, me traz mais receita. Eu só preciso ver o quanto de margem de contribuição está sobrando. Se essa conta está me deixando uma margem de contribuição próxima a zero ou negativa, não adianta eu ficar trazendo mais booking, porque um hóspede que veio por booking me deixou margem zero, é zero. 1.000 que vieram por booking vezes zero, é zero do mesmo jeito. Não me ajuda a pagar despesa fixa nenhuma. Então, essa conta é importante se fazer. Quanto de margem de contribuição cada hóspede que entrou na minha pousada, no meu hotel, me deixou. Me deixou para cobrir despesa fixa. Essa é a primeira conta que se faz. Certo. E em relação a isso, eu tenho visto vários DRE de várias pousadas, né? A gente faz consultoria também. Não fazemos financeiro, mas obviamente temos que ver os números para ver em que momento e qual é o momento do negócio e também dentro do margem de contribuição, Márcio, eu queria falar muito sobre os donos do negócio também, os donos da pousada, porque aí você tem uma margem de contribuição de aporte de capital para o imóvel, que ninguém calcula essa margem de contribuição de aporte de capital para o imóvel. Então, fala para quem é dono de imóvel, para quem tem a pousada própria, para quem tem seu próprio hotel. Como você recomendaria calcular essa margem de contribuição para que seja o mais assertivo possível? Porque, obviamente, se eu tenho meu imóvel, deixa eu te dar um exemplo básico para você. Você faz tudo o DRE, né? Então, você tem despesa fixa, despesa variáveis, paga todas essas contas, termina o DRE, última linha. Mas Perfeito. Você não paga aluguel para seu negócio, você não paga aluguel para seu próprio imóvel, que a gente tem imóveis próprios, pagamos aluguel, obviamente, e você não tem nenhum tipo de pago, contrapago pelo imóvel que você investiu. Então, o que acontece? Você tem um imóvel que pode custar milhões, onde você não tem nenhum tipo de retorno sobre o investimento. Retorno sobre o investimento imobiliário, isso que eu queria falar, desculpa. Então, como seria essa parte? E antes de passar a bola para você, galera, tem um sino aqui, uma caixinha de perguntas aqui do lado. Como as perguntas vão passando e o pessoal vai subindo, por favor, coloquem na caixinha as perguntas que a gente vai responder no final da live as perguntas de vocês. Então, como você, sendo dono do imóvel, tem vários donos de imóveis aqui na live, como você calcula esse índice de investimento sobre o imóvel também? Tá, na verdade, tem algumas maneiras da gente enxergar esse investimento, né? Uma coisa que me preocupa demais, Germán, é que quando o empresário ele sai do mercado com um certo salário e ele gostaria ou ele acha que a empresa dele, seja um hostel, seja um hotel, enfim, pague aquilo que ele era enquanto empregado, enquanto diretor de qualquer coisa de alguma empresa. Sim. E não necessariamente o novo negócio dele já consegue pagá-lo. Primeiro, quem abre uma pousada já acha que vai ter essa vida tranquila de morar na praia, pé na areia, sossegado, viver gostoso e ainda ter um salário. E esquece que muitos negócios, mas muitos negócios, talvez a maioria dos negócios, e principalmente quem não é serviço, é assim sempre, fábrica, comércio, você precisa colocar o investimento para abrir o negócio e depois, durante muito tempo, às vezes um ano, às vezes mais do que um ano, botar dinheiro como capital de giro no negócio. O que é isso? É o dinheiro que falta ainda para fechar as contas. O faturamento ainda não atingiu o ponto de equilíbrio, não paga os custos. Então, o empresário ainda bota capital de giro. E muito empresário, desde o primeiro dia, desde o primeiro mês, já quer fazer uma retirada do seu negócio. Esse é o ponto principal. O segundo, muito empresário, ele coloca, na verdade, o investimento, o imóvel às vezes é dele próprio, e ele já quer receber um aluguel, mas ele não faz a conta quanto o mercado está pagando de aluguel, ele já bota o cálculo lá em cima. Não, mas o mercado hoje me pagaria 30 mil por esse imóvel desse tamanho.
Cara, não sei, talvez nessa crise a negociação ia ser pela metade, né? Ou Então, zerada, né? Porque ou a gente zerada. tem até zerados, né? Exatamente. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com essa confusão que o empresário faz muitas vezes com o próprio negócio. Ele querer estar muito misturado pessoa física e jurídica. Então, esse é um primeiro problema. O que a gente faz quando a gente tem que analisar? Então, primeira análise, a gente montar uma DRE, uma demonstração de resultados, onde vai mostrar receitas, os custos que a gente comentou, atrelados ao faturamento, as despesas fixas e o resultado que o negócio me deixa. Isso a gente chamou de lucratividade. E para isso, eu gosto sempre de tirar o custo do sócio. Sócio, não entra aqui, vamos olhar a tua retirada, teu prolabore abaixo do resultado. Eu quero ver a tua operação, quanto está gerando de resultado, de lucratividade. Em reais, que a gente chama de resultado, de lucro, enfim, o prejuízo, e lucratividade, que é em percentual. Então, essa é uma primeira análise. A segunda, mas e o imóvel? Pode-se colocar um aluguel de imóvel enfim, se fosse, porque é teu, se fosse alugado ia ter que estar numa despesa administrativa, a despesa com instalações, aí tem um nome, e aí a gente colocaria o aluguel ali para saber se a operação pagando aluguel deixa ou não resultado. De qualquer maneira, uma segunda análise, além da lucratividade, que a gente já falou bastante, é a rentabilidade. Muita gente confunde esses dois termos, lucratividade e rentabilidade. Rentabilidade é o seguinte, o empresário colocou 500 mil reais para abrir a pousada, 1 milhão de reais para abrir o hotel. Enfim, e aí com esse dinheiro que ele investiu, que ele tinha duas possibilidades, botar no hotel, num empreendimento, e botar no banco, ia estar gerando algum resultado. No banco, esse resultado, que chama de rentabilidade de um fundo de investimento, de um CDB, tanto faz o que é, e na empresa é o resultado que gerou, que a gente viu pelo DRE, só que não em cima de uma receita, isso é lucratividade, em cima do capital investido. Aí é a rentabilidade. Então o empresário consegue saber se o negócio dele também está sendo um bom investimento, foi bom o investimento, olhando essa rentabilidade. Colocou 1 milhão e está dando quanto de lucro todo mês? 15 mil reais? Opa, 15 mil reais dá 1,5%. É bom ou ruim? 1,5% compara então com o banco. O banco está te pagando 0,30%, você está conseguindo 1,5%. Então, ok, você tem um risco de ser empresário, tem a dor de cabeça de ter uma folha de pagamento, um passivo, etc, etc. Mas dá para comparar taxas 0,30% do banco contra 1,5% do que você está recebendo de rentabilidade. Então, é nessa situação que o empresário consegue também saber se o negócio dele foi um bom investimento e está sendo um bom investimento manter. Tá. Márcio, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que temos dois tipos de análise aí. Um é índice de lucratividade e outro é o investimento como um todo, né? A gente, como você já conhece a nossa história, fizemos vários investimentos em relação a quanto e calcular quanto tempo para você recuperar seu investimento, entendendo que num mercado de hotelaria, num cenário normal, você deveria levar uns 8 anos para recuperar seu investimento. Então, essas seriam mais ou menos as taxas de tempo de investimento em um mercado normal. Agora, Márcio, uma coisa que tivemos bastante perguntas durante essa semana, o Bambu está falando legal, clara a diferença de lucratividade com rentabilidade. A segunda questão, a segunda pergunta é como separar o pessoal do negócio? Que é a grande pergunta do milhão, né? Porque todo mundo mistura, todo mundo paga o colégio do filho com o cartão de crédito com que sai do negócio, sai correndo. Eu vejo muito isso quando eu entro nos hotéis e eu vejo que vem o dono do caixa e fala, não, pega no caixa aí, vai fazer isso, compra isso do meu filho, compra aquilo, paga a conta do carro, parcela de cartão. E quando eu entrei na Blue Numbers, uma das primeiras coisas que vocês fizeram foi separar isso, né? Separar meu pessoal, o meu análise de salário. Eu tenho salário, tá, galera? Dentro da minha empresa eu tenho salário há bastante tempo, já desde que eu estou com a Blue Numbers, até um pouquinho mais. Mas foi uma das primeiras chamadas de atenção que eu tive de separar o meu pessoal das contas do negócio. Isso me deu uma tranquilidade em relação à projeção, a índice de lucratividade, a planejamento, a como você realmente tem os números. O DRE
certo ou não, o DRE é errado, porque quando você paga o colégio do teu filho, ou quando você sai de férias com o que o negócio te deu, e tem muita gente que, ou você sai fazendo obra da tua casa com o que você ganhou no verão, sabe? E agora eu recebi vários casos de pessoas que me falam, Germán, eu estou sem caixa. Como você está sem caixa se acabou de terminar o verão? Como você planejou isso? Como você... Ah, não, eu não planejei. Eu achei que o ano ia ser bom, que estava tudo bem, eu estava tendo um ano bom e eu não planejei nada disso. Então, qual é o conselho que você dá para... Tem várias pessoas aqui que sempre falam que o negócio consome eles porque nunca chega num equilíbrio de caixa, né, dentro do negócio, separando. E você falou um pouquinho disso antes, colando nessa vertical de o empresário, quem foi empresário, acha que o negócio tem que pagar para ele o que ele ganhava na empresa antes. E isso aí não é uma realidade. Isso como primeiro ponto para quem transicionou e agora é dono de pousada, dono de hotel, dono de hostel e tal. E o segundo ponto, qual é o conselho que você dá em relação a esse planejamento de separação de contas, Márcio? Como você trabalha isso com sua consultoria? E depois vamos falar um pouquinho da consultoria também, mas vou passar para você essa parte que é bem, bem delicada, né? É bem delicada, mas existem umas coisas, e a Blue Numbers é uma empresa de consultoria especializada em pequenas empresas, pequenas e médias empresas, isso é bom a gente passar. Existe consultoria para pequena e média empresa, apesar de todo mundo achar que consultoria é só para gente grande. E o que a gente faz, e costuma fazer em todos os projetos, é levar as boas práticas de empresas grandes para dentro das pequenas. E é isso que está acontecendo com o pequeno empresário agora. Então, a primeira questão que você estava comentando é o seguinte: como separar finanças pessoais da empresa? Isso é um ponto extremamente delicado, fundamental. Por quê? Porque a gente, em algum momento, tudo misturado, a gente não consegue nem entender se a empresa está gerando resultado e quanto de resultado. Porque ali no meio tem condomínio, tem escola de filho, tem os gastos com cachorro de casa, tem nada. Então a gente não consegue entender se a operação dá resultado ou não. E é uma coisa assim, que a gente costuma enxergar isso muito comum, essa mistura toda de finanças pessoais do empresário com a empresa, quando é pequeno, quando está começando, mas às vezes mesmo ao longo da vida, dos anos, ele não conseguiu se desgrudar ainda. E quando ele é sozinho no negócio, ele é solitário, ele é o único sócio. Ou o casal é o único sócio, ou enfim. Quando a gente começa a enxergar que tem mais sócios na operação, é uma coisa que fica até comum. Você conseguir... Por quê? Porque um sócio tem nada a ver com a sua família, né? Conhece, ok, mas não tem nada a ver com os seus gastos. Às vezes você com os teus 3, 4 filhos e ele com um filho só. Então os gastos são diferentes. Então, assim, não dá para cada um ficar jogando as suas contas pessoais para dentro da empresa. Então, o que se pré-define, ou se estimula, é ter cada um a sua retirada, né? Pode ser igual a retirada, pode ser proporcional ao que cada um está se dedicando ao trabalho, não importa, mas é uma retirada. E isso, quando o empresário tem mais sócios, é mais comum. Mas o que a gente fala é, mesmo se ele for sozinho, já ter essa prática para já saber o quanto que ele custa a pessoa física, ele custa a família, e o quanto que de resultado o negócio está dando. Como é que faz isso? Define. É uma data, são 2 datas por mês, faz uma transferência daquilo que é a distribuição de lucro, por exemplo, né? Tem uma coisa que chama Prolabore, o quanto que o sócio ganha por estar na operação. Em cima de Prolabore tem o INSS, tem encargos, enfim, em cima disso, de previdência. Mas o que a gente fala é que mesmo que quando o Prolabore é pequenininho, faz então a sua maior retirada como distribuição de lucro. O que é distribuição de lucro? É o quanto de resultado que está dando a operação vai ser distribuído. Então não adianta eu distribuir prejuízo, né? Não tem como. Não adianta o sócio querer retirar mais do que de fato a operação gerou de resultado. O nome já diz, é distribuição de lucro. Então, apura-se quanto que de resultado gerou a operação e aí uma parte daquele resultado, uma parte daquele lucro se distribui para o sócio. De novo, numa data, ou em 2, ou em 3, tanto faz o que facilitar para o negócio, em princípio, não é para o sócio. O que é o melhor para a operação, porque muita operação sangra por conta do sócio até fechar, até quebrar. E aí se faz essa distribuição. E aí manda o dinheiro do negócio da pessoa jurídica para a física, e na física o sócio paga os seus boletos, faz o que ele quiser com aquele dinheiro, investe, enfim, faz o que ele quiser com aquele dinheiro. Mas pessoa física e jurídica são pessoas diferentes. E é isso que tem que ficar muito claro para o dono do negócio. Quando a gente falou de boas práticas, né, uma empresa de capital aberto, SA, por exemplo,
parte do lucro não é distribuído, ele é guardado, ele é provisionado. Então, quando você falou, nós acabamos de sair do verão, como é que você já está sem caixa? Parte daquele resultado já tinha que ter sido guardado, provisionado, né? Muita empresa, muito empresário me pergunta, Márcio, quanto que eu devia ter guardado, quanto eu deveria ter guardado numa aplicação para me deixar tranquilo? A gente fala de 3 a 6 meses de despesa fixa. As variáveis, como a gente falou, os custos variáveis não vão ter. Se você não tiver agora receita nenhuma, não vai pagar imposto nenhum, não paga comissão nenhuma, não paga insumos de café da manhã nenhum, né? Ou muito não paga booking, não paga nada booking. disso. Essas coisas variáveis não vão ter, mas as despesas fixas sim, um aluguel, uma água, luz, mesmo que reduza, vai ter. Então, assim, salários, posso ter suspendido contratos, mas alguma coisa ficou. Então, assim, essas despesas fixas vão acontecer. Quantos de 3 a 6 meses de despesa fixa seria o ideal ter guardado? Então, quem conseguiu provisionar isso, ok, é sofrido, vai ter que resgatar investimento, vai ter que comer caixa, mas se conseguiu guardar isso, vai aguentar, tá tudo bem. Vai chegar no outro lado da ponte, né? Vai chegar e vai chegar inteiro, né? Não vai chegar despedaçado. O outro dia, na live com o Conrado, eu falava que eu tive uma grande briga com a Virginia, né? Porque ela queria ter 12 meses de caixa guardado. E aí eu falei que era impossível. Primeiro porque não sabíamos que essa crise estava chegando e segundo porque eu acho 12 meses um exagero, né? Mas sempre o financeiro sempre tende ao lado conservador, né? Então, se o financeiro fala 7, ele vai guardar 12 ou 13, né? Uma coisa... Eu sou assim. O pessoal está falando que previsão é uma palavra pouco usada no ambiente das pousadas e dos hostels. Outra coisa que eu queria te falar, um comentário da Lu Rodrigues, que está aportando muito no nosso grupo, obrigado, Lu, é que aqui nós temos planos de conta separados para despesas pessoais e outra coisa que fazemos pessoalmente é viver sempre embaixo do nível que poderíamos. E eu quero contar uma história pequena em relação a mim. Eu tenho Prolabore, né? Você já sabe disso, mas quem não me conhece, eu tenho Prolabore da minha empresa. Agora a gente reduziu os salários em 40%, então eu continuo tendo Prolabore a menos 40%, mas isso me deu uma tranquilidade, Márcio, mas uma tranquilidade que você não tem nem ideia. E eu queria te agradecer por isso, porque eu estou super tranquilo, estamos aqui junto com a Rojane, né? Estamos batalhando fortemente para ajudar as outras pessoas. O desafio agora é ajudar todo mundo e criar essas boas práticas. Mas para quem não tiver Prolabore e quem vai continuar com seu negócio, realmente vale muito a pena repensar a forma em que seu negócio estava sendo administrado para realmente colocar esse Prolabore em cima da mesa e trazer ele como um investimento, porque se você não tem um Prolabore seu, por exemplo, eu tenho um Prolabore como diretor, mas se eu não fosse diretor da minha empresa, alguém teria que ser, entende? Então, se eu não pagaria para mim, eu teria que pagar para outro diretor, concorda nisso? Márcio. Está me perguntando? Então, concordo 100% com isso. A questão é que o que a gente precisa entender é o quanto eu, como diretor, acho que eu valho e mereço receber e o quanto que a minha empresa, de fato, consegue pagar por um diretor. É diferente, né? Sim. Então, eu posso achar que eu, como diretor, assim, por tudo que eu me formei, pelos cursos que eu já fiz, pela minha experiência profissional anterior, eu preciso ganhar 50 mil por mês. Isso é o que eu acho. Agora, o meu negócio, de fato, não consegue pagar isso e consegue pagar 20. Então, assim, vai ser uma eterna luta. Eu vou retirar 50 todo mês do negócio porque eu acho que eu valho e vou sangrando a empresa e vou pegando capital de giro, fingindo que é para pagar outras coisas e salários e não o meu Prolabore. Porque tem muita empresa, Germán, que está em capital de giro e, no fim, o empresário acha que não, eu peguei capital de giro por conta de uma folha de pagamento que não tinha dinheiro. Cara, a folha você não tinha dinheiro, mas o teu 50 você retirou. Então, assim, você está pegando empréstimo, entrando em cheque especial por tua causa. Não pela folha de pagamento, que a folha é imprescindível. O teu salário é que o negócio não comporta. Então,
Eu acho que precisa muito... e o que aconteceu nos últimos anos, e com qualquer negócio, não só com hotel, então não precisam se achar os excluídos do mundo, é que os negócios foram arrochando o resultado, eles foram diminuindo o resultado. Então, mesmo quem tinha uma loja ou duas, um franqueado, uma loja às vezes sustentava a família. E com as margens de lucratividade diminuindo, aquela loja passou a não mais, ou aquele negócio passou a não mais sustentar a família. Então, precisou ter uma segunda, uma terceira unidade. Então, assim, acabou tendo que, primeiro, os custos, até como pessoa física, não param de subir. A escola das crianças não para de subir, a alimentação não para de subir, remédio não para de subir. Então, plano de saúde não para de subir. Então, assim, as contas começaram a subir numa proporção maior do que os resultados foram trazendo. E até a concorrência, enfim, e a má gestão acabou trazendo essa lucratividade menor para o negócio. E aí, com isso, você acaba tendo esse conflito de empresa versus empresário, né? O quanto que a minha vida agora é custosa e o quanto que o meu negócio me gera ou não de resultado para bancar essa vida custosa. Alcança ou não alcança? Essa é a grande pergunta, né? Dá para chegar no final do mês ou não? Márcio, temos muitas perguntas aqui. Galera, se vocês precisarem perguntarem, por favor, na caixinha de perguntas. Vou começar. A primeira, poderia falar da depreciação acelerada na hotelaria? Sérgio Mendes. É uma coisa que está acontecendo bastante e hoje mais. Depreciação do quê? Dos móveis, por exemplo? Eu acho que depreciação acelerada e incentivada na hotelaria. Eu não entendi muito bem a pergunta do Sérgio. Eu vou responder o que eu entendo de depreciação, porque acho que tem um ponto que a gente acabou de falar. Se não for isso, peço que o Sérgio comente de novo. Mas o que acontece? Alguém falou aí, mas é difícil prever ou provisionar para a hotelaria, né? Eu acho que tanto faz hotelaria ou qualquer negócio, em algum momento você precisa repor móveis, e tem a ver com a depreciação. O que é depreciação? Cada mês, as coisas que a gente tem dentro do hotel, móveis, cama, mesa, cadeira, o próprio imóvel, a parte de informática, isso tudo tem uma vida útil. Você comprou um computador, por exemplo, de R$3.000 e botou na recepção, e daqui a uns 3, 4 anos, você vai ter que trocar esse equipamento, porque ele já ficou obsoleto, por exemplo, né? E aí, cadê o dinheiro de novo disso? Você vai ter que esperar chegar no verão para ter caixa para poder trocar? Ou, se a gente já sabe que daqui a 3 anos eu vou ter que trocar, então, cada mês eu deveria provisionar 1/36 do valor do computador. Ou, se eu sei que cada pouco eu tenho que trocar cama porque quebra, porque é muito usado, então, a gente estimar, e pode ser uma estimativa diferente do governo, diferente do que o governo traça para a gente de vida útil dos equipamentos, etc., dos móveis, etc., faz o que é para o seu negócio. E aí, se você sabe que cada 3 anos tem que trocar equipamentos, ótimo. Cada 2 anos eu preciso trocar cama, ou cada 5 anos, ótimo. Então, todo mês, daquele resultado que a gente já falou, da lucratividade, enfim, a gente precisa provisionar, eu preciso tirar um pedaço, eu como sócio não posso usar, não posso gastar, não posso distribuir como lucro, eu preciso guardar de alguma maneira para que um dia eu faça a reposição disso, né? Então, quando a gente fala de depreciação, Perfeito. tem muito a ver com isso. Você ir guardando, porque todo mês um pedacinho daquilo que você tem dentro da pousada, dentro do hotel, vai se perdendo, vai perdendo valor. Eu vou ter que trocar. E de fato vai se Tá perdendo. bom? Mais o índice inflacionário, né, Márcio? Que também entra dentro da depreciação, né? Índice de inflação. Tá me ouvindo? Tem duas perguntas que foram repetidas por duas pessoas diferentes, que é o índice de média e taxa de lucratividade da hotelaria, do Fábio, e a Lu também perguntou a mesma coisa. Uma média dentro do mercado da hotelaria depende muito do tipo de hotel que você tenha, né? Porque, por exemplo, se você tem uma pousada pequena, obviamente que o índice de lucratividade vai ser menor, mas também o índice de investimento também vai ser muito menor. Agora, se você tem uma operação um pouco maior, por exemplo, a gente tem 3 índices de lucratividade diferentes. Temos o índice de lucratividade de Búzios, que é uma cidade litorânea, que mais ou menos litoral, entre 18% e 20% está bem legal, porque a temporada é muito curta, então você tem que calcular
muito esse custo fixo que você tem dividido 12 meses, mas o ingresso somente entra nos meses de verão. E depois tem o índice de lucratividade das cidades médias e das cidades grandes, né? A gente teve franquia, então os índices de lucratividade dos locais vão mudando. E outra coisa também que o Fábio perguntou, e eu sei que ele tem várias pousadas, vários hostels também, é que não por você ser maior, você vai aumentar seu índice de lucratividade. Então, é uma coisa que não sei por que tá marcando que a gente tem 1 minuto e meio para terminar a live, não sei por quê. Só? Mas eu acho que acabou o nosso tempo. Márcio, rapidinho eu vou dar uma fala de Blue Numbers, é uma consultoria financeira para pequenos e médios negócios. Tem expertise na parte de hotelaria. Depois eu vou gravar essa live aqui no YouTube e vou passar para vocês. Quem não estiver no grupo de WhatsApp, galera, me mandem o seu WhatsApp por aqui, que eu coloco vocês no grupo de WhatsApp, somente sabendo que esse grupo de WhatsApp é de boas práticas para hotelaria, hostels, pousadas, resorts, etc. Não é informativo sobre dados do coronavírus, nem muito menos. Então, eu queria te agradecer muito, Márcio, pelo teu tempo. Infelizmente, não sei porque o sistema aqui está falando que a gente tem só poucos segundos. Então, muitíssimo obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Estão perguntando aí, eu queria comentar. Eu considero, às vezes, entre 15% e 25%, 15% a 20%, uma boa lucratividade. E depende muito também do que o hotel apresenta. Eu tenho um hotel que apresenta uma